Se você caiu de paraquedas nesse vídeo achando que Rick and Morty é só um desenho de um vô bêbado levando o neto pra se ferrar em aventuras cósmicas, bem-vindo ao multiverso. Porque a real é que por trás de cada roto, de cada portal, tem uma das histórias mais pesadas e complexas já feita em animação. Por isso nesse vídeo vamos retomar tudo desde o começo, reanalisar os flashbacks, as tramas individuais de cada personagem principal, a fim de reorganizar os eventos e realmente entender a história de fundo que vem sendo contada desde 2013. Então se prepara, senta bem aí, porque vai começar mais uma história do início ao fim. E tudo aqui começa com o Rick que perdeu e nunca conseguiu superar. Nosso Rick, o famoso C-137, nem sempre foi o cientista sociopata que trata a família como peso morto e resolve os problemas com alcoolismo e sarcasmo. Antes disso, ele era um cara que tinha uma vida, entre aspas, normal. Bom, quer dizer, tão normal quanto dá pra ser quando você é um gênio, né? As informações canônicas sobre o passado do Rick são escassas. A série não fixa uma data de nascimento, por exemplo, só deixa claro que ele é um idoso e tem mais ou menos 70 anos por volta da terceira temporada. Mas o que nós sabemos de fato é que com o passar do tempo, ele cresceu e conheceu sua esposa Diane, qual juntos tiveram uma filha chamada Beth. Sim, ele era um pai de família antes de tudo isso acontecer. Parece até estranho falar isso, mas Rick já teve uma vida onde aquele churrascão de domingo importava mais do que pistolas de portais. Mas o problema do verdadeiro amor é que ele pode ser despedaçado de um dia para o outro. E é justamente isso que acontece. Porque se existe um ponto de virada na série inteira, é esse, a morte de Diane. A tragédia não começou do nada, tá? Um dia quem bateu na porta do C-137 foi outro Rick, o Rick superior, que a gente hoje chama de Rick Prime. Esse cara aqui já tinha inventado armas de portais e saiu recrutando versões de si mesmo pelo universo. Ele não suportava ver suas versões desperdiçando seu potencial, ainda mais com algo tão insignificante quanto o amor. Então convidou nosso Rick a deixar sua família e se dedicar exclusivamente à ciência, que é onde ele deveria estar. Mas felizmente, ou infelizmente eu acho, não sei, o Rick C-137 disse não. E cara, esse não aqui mudou tudo. Rick Prime então fez o que qualquer vilão faria, tirou o que dava sentido à vida do outro. Ele usou o dispositivo Ômega, uma arma absurda capaz de apagar todas as variantes de um ser do universo. Não é só matar, é literalmente deletar alguém do multiverso. E foi assim que Diane desapareceu para sempre. E um outro ponto importante sobre essa arma é que ela modifica ou apaga as memórias de, entre aspas, todas as pessoas relacionadas à vítima para evitar paradoxos. É claro, essa arma não é mostrada na cena que nós vemos nas lembranças de Rick, só mais para frente, no final da 7ª temporada, que nós descobrimos sobre. Até então, tudo que o Rick imaginava que aconteceu é que Diane e sua filha morreram em uma explosão da garagem. Como resultado, nasceu o Rick que a gente conhece, cínico, alcoólatra, niilista, movido por uma única missão agora, caçar Rick Prime até o fim do multiverso. E é aqui que a série dá uma porrada extra nessa ferida dele, porque eles mostram toda hora que o Rick carrega Diane não só na lembrança, mas também com a forma de tortura emocional autoimposta. No episódio com o Memory Rick, fica claro que ele mantém uma versão de Diana gravada num IA só pra ficar revivendo a perda e ter algo pra se apegar. Imagina o peso disso, cara. Um homem com inteligência infinita, basicamente, o ser mais inteligente do universo, mas que não tem pra onde canalizar esse gênio a não ser o ódio. Rick mergulhou em álcool, sarcasmo e muita violência, mas acima de tudo, ele mergulhou numa caçada sem fim. E essa é a origem de praticamente todos os arcos da série. Depois da tragédia com sua esposa, Rick C-137 não virou imediatamente esse tiozão que passa o dia bebendo no laboratório. Antes disso, ele entrou numa fase de guerra. Sem Diane e sem Beth, C-137 fez aquilo que o Rick Prime achava impossível. Inventou sua própria arma de portais do zero. Isso aqui é importante porque até então só o Rick Prime tinha essa tecnologia. E a partir desse ponto, nosso Rick começa a caçar Ricks pelo multiverso. Só que como a gente descobre em flashbacks e diálogos espalhados por toda a série, essa caçada nunca foi, entre aspas, limpa. Ele matava versões alternativas de si mesmo, destruía famílias inteiras, tudo movido pela obsessão. Ou seja, ele nunca foi um herói, nem mesmo em sua própria história. No meio dessa carnificina surge o personagem que talvez seja o único amigo de verdade que Rick já teve, o Pessoa Pássaro. Os dois se conheceram lutando contra a Federação Galáctica, uma organização que controla boa parte, ou quase todo, o multiverso com mãos de ferro. Rick, claro que não precisava de muitos motivos para odiar autoridades, juntou isso com a dor que ele carrega, e pronto, nasceu uma guerra que durou por anos. E ao lado de seu amigo, eles enfrentaram batalhas épicas, revoluções e massacres por onde passaram. A Federação Galáctica sempre tentou controlar os Ricks, mas como é que controla milhares de caras que literalmente são os seres mais inteligentes do multiverso? A solução dos próprios
próprios Ricks para bater de frente e se protegerem foi criar algo ainda mais bizarro, a Cidadela dos Ricks. E aqui vem a ironia, né? Porque lembra que C-137 sempre odiou o Prime e tudo que ele representava? Pois é, quem ajudou a fundar a Cidadela foi justamente nosso Rick C-137. O porquê é simples. Nosso Rick percebeu que sozinho nunca iria achar o Prime, então resolveu centralizar todos os Ricks e criar uma estrutura que limitasse o espaço no multiverso onde o Rick Prime poderia se esconder. E aqui entra um dos conceitos mais fodas da série, mas também um dos mais confusos. Então eu vou tentar dar meu máximo aqui, tá? E por favor me corrijam se eu não explicar bem. O multiverso de Rick e Morty é infinito. Isso ficou óbvio durante toda a série. Então, Rick criou a curva central finita, a CCF ou CFC, uma espécie de, entre aspas, muro que separa o infinito de universos do infinito de universos onde Rick é o ser mais inteligente. Isso é brilhante e patético ao mesmo tempo. Brilhante porque literalmente controlou o multiverso, e patético porque ele basicamente fez uma prisão cósmica gigante só para se sentir o cara do topo. E é justamente isso que permite a existência da Cidadela. Dentro da curva só existem Ricks inteligentes e Mortys úteis como escudos de carne, e nós já vamos chegar nesse ponto. Voltando para a pessoa pássaro, a relação dos dois sempre foi marcada por batalhas e pela tentativa de preencher o vazio existencial de Rick. Mas como tudo que envolve nosso velho termina mal, no casamento de seu amigo, Rick acabou sofrendo uma emboscada da Federação, porque, adivinha só, Tammy, a noiva de seu amigo, era na verdade um membro da Federação Galáctica. O massacre é devastador ali, e o Pessoa Pássaro acaba sendo abatido pela Federação, sendo mais tarde transformado no Pessoa Fênix. Isso aqui nos mostra basicamente que Rick destrói tudo que toca, até mesmo amizades verdadeiras. Voltando para o plano principal da história, envolvendo Rick e a Cidadela, a primeira grande descoberta, ou crueldade da Cidadela, foi perceber que os Mortys funcionavam como escudos biológicos. Deixa eu explicar aqui. A Federação rastreava ondas superiores que os Ricks emitiam. Basicamente, a inteligência deles era tão poderosa, tão forte, que a Federação conseguiu os rastrear. Mas, quando um Rick anda com um Morty, ou vários Mortys, o sinal se dilui, e eles ficam basicamente invisíveis nos rastreadores. Ou seja, para os Ricks se protegerem, eles precisavam de Mortys. E dentro da Cidadela, mutirões de Mortys são reunidos e condicionados, muitos literalmente tirados de suas realidades para servirem de escudos biológicos. A gente vê isso em vários episódios. A estrutura inteira da Cidadela gira em torno de fabricar, segurar, controlar, domesticar Mortys. E aqui vem mais um ponto importante. Rick C-137 nunca engoliu a Cidadela, apesar dele ter ajudado a construir. Ele odiava a burocracia, odiava a hierarquia, mas antes disso é bom entender que a Cidadela é o retrato perfeito da hipocrisia de Rick. Eles criaram uma prisão para se proteger, mas essa prisão acabou virando um sistema que escravizava os mais fracos, os Mortys no caso. Isso aqui também explica por que tantos Mortys começavam a odiar os seus próprios Ricks. Enfim, é nesse ambiente podre que nasce o personagem mais misterioso da série, e talvez o mais importante, o Morty do mal, ou Evil Morty. Diferente dos outros Mortys, ele não aceitava ser um escudo de carne. Desde cedo ele demonstrou inteligência acima da média, rancor profundo e uma independência rara entre eles. Lembra do 10º episódio da primeira temporada? Onde tinha um Rick assassino que estava matando Ricks pelo multiverso? No fim a gente descobre que o cérebro por trás de tudo isso era ele, o Evil Morty. E esse plano dele já mostravam 3 coisas. Primeiro, ele odiava os Ricks. Segundo, ele não aceitava ser manipulado. E terceiro, ele tinha uma ambição muito maior que qualquer outro Morty. E como ele conseguiu isso? Ele implantou um dispositivo no olho que controlava o seu Rick adotivo. Ou seja, ele literalmente inverteu a lógica. E ele usou o seu Rick de fantoche para matar Ricks pelo multiverso. Depois desse arco inicial, esse vilão passa a se infiltrar cada vez mais fundo na estrutura da Cidadela. Em alguns momentos, a série até dá pistas, mas nunca mostra detalhadamente. Ele chega até a influenciar o conselho dos Ricks. Mas o que importa mesmo aqui é que o Evil Morty estava juntando informações, testando hipóteses e se preparando para dar um golpe final. E esse golpe final viria no episódio da eleição da Cidadela, onde Evil Morty dá o maior salto de todos. Ele se candidatou à presidência, enfrentando Ricks arrogantes que não davam nada para ele, e com a campanha bem construída, um discurso que tocava os Mortys oprimidos e uma estratégia bem fria, ele venceu. É uma das melhores críticas da série, porque até no multiverso de Ricks, quem subestimou o azarão acabou perdendo. Mas a presidência para esse Morty nunca foi sobre governar, foi só um meio para chegar no controle da curva finita central. Lembra dela, né? Aquele muro que separa os universos onde os Ricks são inteligentes dos outros. Pois é, Evil Morty não queria viver num zoológico onde os Ricks sempre seriam o topo da cadeia. Ele queria destruir essa barreira. E no final da 5ª temporada ele faz exatamente isso. Abriu um portal amarelo e saiu do multiverso restrito. Ou seja, pela primeira vez alguém escapou da prisão dos Ricks. Diferente do Rick que vive no seu trauma, Evil Morty não quer vingança nem controle, ele só quer liberdade. Em outras palavras, ele é um espelho cruel. Enquanto o Rick vivia preso no passado, Morty resolveu romper com tudo. E assim ele fez. Depois de guerras, de cidadelas e do Evil Morty planejando seus movimentos, chegamos na fase que o público casual conhece, o Rick bêbado invadindo a garagem do genro fracassado e arrastando seu neto para aventuras mortais. Parece simples, mas não é. Cada detalhe desses episódios iniciais
personagens foram construídos em cima de tudo aquilo que a gente já explicou. Quando o Rick volta para a vida de Beth no episódio 1 da primeira temporada, parece que ele só voltou porque se cansou de rodar pelo multiverso, mas na real tem uma camada bem mais pesada. Ele não voltou para sua filha, ele voltou para Beth de outra dimensão. Essa Beth nunca foi a mesma que ele perdeu em seu universo original, ou seja, a relação que parecia ser de pai e filha é na prática uma substituição meio torta de alguém que ele perdeu. Rick está vivendo com uma família emprestada na dimensão do próprio inimigo. Isso aqui só mostra o quão genial toda essa série é. Todos os detalhes se ligam em algum ponto, todos os pontos se fecham, é algo surreal. Para Beth, é como se seu pai tivesse voltado depois de 20 anos sem dar notícias. Os dois reencontram a pessoa que mais sentia falta. Beth tem seu pai de volta e Rick agora tem uma família. Beth desse universo acabou engravidando na adolescência e se casou com Jerry Smith. Esse cara que parece ter nascido para ser o retrato vivo da palavra fracasso, porque ele é isso, ele é o fracasso em pessoa. Mas desse caos nasceram dois filhos, Summer, a filha mais velha de 17 anos, e Maury, com 14 anos, que se tornaria nosso segundo protagonista. Quando Rick decide parar de perseguir Rick Prime e resolve se estacionar nessa realidade, ele encontra em Beth e sua família uma forma de, pelo menos, fingir uma vida normal. E assim começa a dinâmica que nós conhecemos. Por um tempo, Rick C-137 realmente se acostumou com essa nova vida, na chamada dimensão Prime. É quase como se tivesse encontrado o seu propósito, mas se tem uma coisa que aprendemos rápido assistindo Rick e Morty é que nada bom dura muito. Em um certo episódio, Morty pede ajuda pro Rick para conquistar Jessica, e ele desenvolve uma poção do amor. Mas como de costume, Rick faz merda e os alunos e professores se transformaram em monstros assassinos. Essa mutação se espalhou pela cidade, até que eventualmente todo o planeta. E a solução aqui do nosso velho foi bem simples: abandonar essa realidade e pular para outra, onde eles mesmos tinham acabado de morrer. E é aqui que a gente entra na famosa dimensão C-131, que passou a ser lar do novo Rick e Morty. E detalhe, essa cena em que eles enterram seus próprios corpos no jardim é um dos pontos mais importantes de toda a série, porque ela mostra a filosofia de Rick na prática. Nada importava de fato, o multiverso era infinito, então foda-se que essa vida não deu certo, ele só iria viver outra. Só que claro, Morty não processa isso tão bem como o avô. Ele enterra o próprio corpo de outra dimensão, e mesmo que siga sua vida exatamente como antes, nada será igual. Ele viveu a morte de sua família e o próprio enterro no mesmo dia. Isso pesa muito para ele, e a gente nota isso durante todo o restante da série. Agora vamos para outro ponto. Enquanto Rick e Morty vão vivendo suas aventuras de portal em portal, a cidadela seguiu em expansão. E surge o Conselho dos Ricks, que é basicamente a ONU dos bêbados egomaníacos. Um grupo que fingia manter a ordem dos Ricks, mas que na real só servia para dar mais poder a algum deles. No episódio 10 da primeira temporada, que nós já citamos antes, aquele com o Rick acusado de assassinato, o Conselho aparece julgando o C-137 e de novo nós temos duas camadas. Para o público casual é só uma trama de tribunal. Para os fãs atentos é o início da perseguição oficial contra o C-137, acusado injustamente de crimes que no fundo faziam parte do plano do Evil Morty. Esses Ricks do Conselho vinham das dimensões pelos quais nossos protagonistas costumavam passear, e aparentemente 27 Ricks foram mortos e seus respectivos Mortys desapareceram. Tudo isso aqui era uma armadilha, a gente já sabe, mas naquele momento ninguém sabia, tá? Só deixar claro. Então, para confirmar se Rick C-137 é mesmo culpado, os juízes tentam eliminar Morty, mas Rick se antecipa, impede o ataque e foge com seu neto. A essa altura a série já deixou claro, Rick não vê Morty só como um escudo biológico. Ele até tenta fingir que sim, mas os momentos de vulnerabilidade mostram que, de alguma forma, Morty virou a única âncora emocional que restou para ele. Mas, como sempre, a paz não dura nem um pouco, né? No começo da sexta temporada, temos um evento que parece bobo, mas que contextualiza a série inteira novamente, o famigerado reset do multiverso. No começo da sexta temporada, rola um dos momentos mais importantes e mais subestimados de toda a série. Rick, no meio da bagunça causada por Evil Morty, tenta consertar sua arma de portais. E claro, no meio do processo, obviamente dá merda. O que acontece aqui é que todo mundo acaba sendo jogado de volta para sua dimensão de origem. É como se a série estivesse dizendo para você que cada detalhe que parecia até ser uma piadinha besta, na real sempre importou para a história. De repente, depois disso, nós vemos personagens piscando em verde. Jerry, por exemplo, confirma aqui uma teoria que os fãs já teorizavam desde a segunda temporada, que ele realmente tinha sido trocado na creche interdimensional dos Jerrys, voltando agora para o seu universo original. E sim, isso aqui foi mais uma vez culpa do Rick, que sem querer trocou os dois. Rick C-137 é puxado de volta para o inferno pessoal dele, sua dimensão de origem, aquela em que Diane e Beth foram mortas. Enquanto isso, Morty é enviado de volta para a realidade que havia sido devastada pela poção do amor. E o detalhe genial aqui é que isso aqui
confirma que nem o Mori principal é o verdadeiro Mori do nosso Rick, até porque ele nunca teve um Mori de verdade, né? Claro que nosso Rick não perde tempo, ele improvisa e acaba se reencontrando com o Mori de novo, só que ao invés de voltar para aquela trama e ficar de boa com uma família reconstruída, o velho tem um estalo muito esperto. Se todos foram jogados de volta para suas dimensões de origem, então o Rick Prime também foi. E se tinha um momento perfeito para encerrar essa caçada, era agora. E de fato, ele até estaria certo, mas nosso Rick Prime é muito inteligente. Aqui nós temos uma das sacadas mais cruéis de toda a série. Cada vez que o Rick C-137 se aproximava de uma pista, ele descobria que Prime estava sempre 2 passos à frente. Só que antes que ele pudesse ficar cara a cara com seu maior inimigo, acaba rolando uma treta extra. Quem apareceu na frente do C-137 foi o Weave Mori, reclamando que as construções e experimentos dele estavam fraturando a curva finita central e atrapalhando os seus próprios planos secretos. E é aqui que acontece um evento que vai definir o final da série. Rick Prime mostrou o quão sádico é. Nesse momento, o Prime não precisou nem se levantar. Ele revelou uma verdade cruel ao usar uma armadilha feita de uma gosma preta interdimensional, um sistema de contenção, entre aspas, que engolia qualquer Rick que tentava rastreá-lo. Funcionava basicamente assim: qualquer um que chegasse perto demais do Prime acabava sendo sugado por uma gosma viva e jogado num pesadelo. Lá dentro desse local não tinha conversa, não tinha plano. É literalmente um Battle Royale dos Ricks, e quem sobreviveria seria o mais psicopata, o mais frio e o mais disposto a matar a si mesmo em outras versões. Esse detalhe é genial porque mostra que o Rick Prime não é só inteligente, ele não elimina seus perseguidores de cara, ele transforma a dor deles em um espetáculo para si mesmo. E é dentro dessa gosma que o inevitável acontece. O Rick C-137, Mori e o Evil Mori acabam no mesmo lugar. Pensa só o choque aqui: o Rick obcecado com seu inimigo, o Mori traumatizado com tudo que viveu e o Evil Mori, todos no mesmo calabouço. E aqui a série faz o que sabe fazer de melhor: joga os três num cenário de sobrevivência, forçando-os a fazer uma aliança impossível. Porque por mais que o Rick odeie admitir, sozinho ele não conseguiria bater de frente com o Rick Prime. E por mais que o Evil Mori odiasse todos os Ricks, ele percebeu que dessa vez o inimigo em comum é maior. Eles precisavam derrotá-lo. O resultado aqui foi uma trégua temporária. Não é amizade, não é respeito, é puro pragmatismo. Rick e Evil Mori se toleravam porque o jogo começou a existir. No fim, depois de batalharem por muito tempo, derrotarem muitos Ricks, a Gosma Negra acabou não sendo só uma prisão para eles dois. Acabou virando uma espécie de chave, porque eles conseguiram escapar e conseguiram rastrear o Prime dentro da curva finita central. Ou seja, eles serem presos naquele local acabou os levando para a conclusão inevitável: Rick C-137 finalmente vai encarar o homem que destruiu sua vida. E Evil Mori vai mostrar se o ódio dele é só uma fuga ou se é poder de verdade. É a série basicamente preparando o palco final da luta, mas sem perder a oportunidade de esfregar na cara dos espectadores que nada, absolutamente nada, aconteceu por acaso nesses mais de 10 anos de desenho. Depois de anos de perseguição, a série finalmente entrega o encontro entre Rick C-137 e o Rick Prime. E olha, cara, não é nem um pouco bonito, tá? Primeiro, antes de mais nada, antes da batalha, precisamos falar sobre a arma definitiva do Rick Prime, o dispositivo Ômega. A série já vinha deixando pistas desde os flashbacks do nosso Rick e um trauma eterno que ele sofria, mas aqui nós temos a revelação de fato, crua. O Prime não se contentou em matar Diane e Beth em uma única realidade. Ele quis apagá-la do multiverso inteiro, assim como nós dissemos no começo do vídeo, mas nós só descobrimos de fato nesse momento. O Ômega não é só uma bomba, é um delete cósmico. Rick Prime não só queria eliminar as pessoas que eram contra ele queria torturar todos os Ricks existentes. Quando finalmente encara Prime, nosso Rick percebe algo óbvio, mas que acaba sendo doloroso. Prime é tudo aquilo que ele poderia ter sido: frio, calculista, sem apego a ninguém, vivendo só por controle e crueldade. É como se toda a jornada do C-137 não fosse contra um inimigo, mas contra um potencial sombrio dentro de si mesmo. Só que tem um detalhe: Rick C-137 não é tão forte quanto acha. Ele até chega preparado, com truques, armas, planos improvisados, mas contra Prime nada disso funciona. Prime prevê, contra-ataca, humilha. Ele não era só mais inteligente, ele também era mais cruel e usou isso a seu favor. E aqui a série quebra de novo nossa expectativa, porque a gente pensou que o Rick acabaria com tudo sozinho, mas no fim tudo pareceu perdido, ele não tinha força suficiente. E é aqui que o genial acontece: o Mori do mal intervém e ele acaba sendo o salvador de tudo. Enquanto os dois Ricks estão presos no duelo de egos e traumas, ele age com frieza, não porque se importa com o C-137, mas porque ele vê em Prime a mesma prisão que ele sempre odiou, mais um Rick tentando impor seu domínio. Ele não lutava por vingança, não lutava por obsessão, ele lutava por liberdade. E é por isso que, ironicamente, ele acaba sendo o verdadeiro herói da história.
Dito isso, ele hackeou o dispositivo Ômega, desativou as redundâncias da segurança do Prime e baixou todos os esquemas da arma que já havia apagado Diane do universo em seu cérebro. No final, sobra a cena mais visceral da série. Rick Prime desarmado, sem clones, sem dispositivo Ômega, finalmente ele estava vulnerável. E aí Vilmori quem dá a C-137 o presente mais cruel possível, a chance de matar Prime com suas próprias mãos. Rick não hesita, Rick espanca Rick Prime até a morte. Não é uma vitória épica, não tem redenção nenhuma aqui, é só violência cruel e silenciosa. E quando tudo termina, em vez de alívio, sobra apenas um vazio. Enquanto Rick se afunda no silêncio do próprio ódio, sem saber o que fazer, e Vilmori simplesmente vai embora, deixando claro que sua história nunca foi sobre vingança, mas sobre liberdade. E por mais que Rick tenha finalmente conseguido sua vingança que tanto sonhou por tantos anos, o multiverso agora tem um novo mestre silencioso. O que ele vai fazer com esse poder em mãos, nós não sabemos. Rick, por outro lado, voltou para casa com a vingança completa, mas vazio por dentro, confrontado agora pela cruel revelação que o pior monstro que ele sempre caçou ainda vai encarar todos os dias no espelho. No fim, é isso que temos. Mesmo com 1000 universos e infinitas chances de fazer as coisas de forma diferente, nada garante que tudo sairá melhor, muito menos se encontraremos nossa felicidade. E bem, eu vou ficando por aqui. Obrigado por você que ficou até aqui. Essa aqui foi a minha versão da história completa de Rick and Morty. E é isso. Fiquem bem, bebam água e eu te vejo em um próximo vídeo. Valeu!